Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um nosso tutorial aqui da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram aqui a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação aqui durante o nosso tutorial. Hoje vamos tratar aqui de uma aplicação que é o Guess the Number. Ou seja, basicamente vamos fazer aqui uma aplicação que vai nos gerar aqui um número aleatório de 1 a 10, ok? Aqui o utilizador vai sempre escolher aqui um número, ok? E aqui adivinhei logo à primeira, uau! Então, vamos escolher aqui um número e ele vai nos dar sempre a indicação se ele vai ser muito alto ou um valor muito baixo, ok? Até que nós possamos, de certa forma, adivinhar no número que foi gerado aleatório. Vamos criar aqui depois uma pequena lógica no sentido de dizer, bem, temos aqui um limite de tentativas, vamos querer que o nosso interface vai sendo atualizado com o número de tentativas que vamos tendo e também vamos aqui registando qual é as tentativas que vamos, enfim, que vamos realizando. E lá está, vamos ter sempre aqui o nosso interface a ser aqui atualizado para que depois possamos, obviamente, chegar aqui a alguma conclusão. Isto será 5, aí 5, adivinha outra vez. E depois lá está, o objetivo de atualizar aqui o nosso interface, podemos fazer restart no nosso jogo e voltar a jogar. Aqui o Guess, neste caso o botão Guess, vai ser aqui utilizado para podermos jogar então o nosso jogo. Vamos começar aqui por construir já aqui o nosso HTML, vamos começar com o nosso template vazio, iniciar aqui a construção do nosso HTML e CSS e finalizamos então com o nosso JavaScript, ok? Vamos então, pessoal? Então, ponto de partida. Eu quero começar aqui vamos aqui desde já começar aqui com uma divisória em que vamos aqui utilizar a nossa classe container, ok? E quero fazer em seguida um wrapper. A minha classe wrapper. Depois desta minha classe wrapper, em termos de esqueleto, vai precisar aqui de um heading, ok? Vou depois também ter aqui uma div, ok? E vou também precisar em seguida de dois parágrafos, um parágrafozinho, dois parágrafozinhos, certo? Depois destes dois parágrafos, fora já aqui do meu wrapper, eu quero ainda incluir aqui, neste caso, um parágrafo, ok? E quero incluir aqui também um botãozinho de restart, ok? Restart. Alright? Então, agora vamos só estruturalmente, é isto que eu preciso, em termos aqui do meu HTML, vamos só aqui dar aqui um bocadinho mais de corpinho a isto. Então, este heading, o que é que eu quero aqui? Vou pôr aqui o título aqui da minha aplicação, ou seja, I am thinking, vamos fazer aqui uma coisa assim bonita, a sério, thinking of a number bit, bit só com bit, win, 1 and 10. Depois posso até fazer aqui posso fazer aqui um BRzinho e dizer can you guess it? Já fazer aqui um ponto final aqui no 10, ok? Ok, então esta parte aqui já cá está. Agora, esta div vai-me levar aqui um input, é onde eu vou escolher, colocar aqui o número que eu quero, e também um botãozinho que vai ser o tal botão de guess. Vamos por aqui dizer guess. Ok, então este input pode ser aqui um type number, eu só quero aqui incluir aqui números, na verdade. Vou desde já dar aqui um ID neste input, quero depois capturar lá à frente. Vai ser aqui o meu ID guess e ainda vou querer colocar aqui um placeholder de, pode ser 0. Pronto, esta parte aqui, voilà. Este botãozinho, quero lhe dar aqui, pode ser aqui um ID também. Pode ser aqui o meu check btn. E aqui a minha div, vou-lhe dar aqui uma classe, já agora, de input-wrapper. Nestes dois parágrafos, eu quero colocar aqui um ID em cada um deles. Este primeiro vai ser aqui o number-of
guesses, e este segundo parágrafo vai ter aqui o ID de guesses-number, ok? Aliás, guess the number, assim está melhor. Então, este primeiro parágrafo, vamos colocar aqui number of guesses, 2 pontos, e agora faço aqui um spanzinho, onde vou incluir depois aqui este valor que eu vou querendo sempre ir atualizando, ou seja, neste caso aqui começa a 0, e aqui neste caso é o guess the numbers, ou seja, os números que foram sendo adivinhados por nós, ou seja, que vamos depois colocar no nosso input lá à frente, e também vamos colocar aqui num span os números. Neste caso aqui começamos a dizer none, fica bom assim. Depois este parágrafozito que está aqui, a gente vamos pôr aqui um ID a dizer output, ok? E este botão aqui do nosso restart, vou colocar aqui um ID também de restart, ok? E quero depois começar aqui com uma classe, vai ser hide, porque eu quero que este botão inicialmente esteja escondido, e com esta classe hide eu vou aqui fazendo aparecer e desaparecer conforme seja depois necessário este botão. Ok, estruturalmente o nosso HTML é este, ok, vamos aqui precisar, ou seja, basicamente até já podíamos começar a trabalhar aqui o exercício assim, na verdade até também não está assim tão mal, mesmo sem nenhum CSS, já vocês já sabem, a gente gosta sempre de dar aqui uma beleza na coisa, que é para que seja mais divertido também depois trabalhar o nosso JavaScript. Então, vamos só perder aqui uns minutinhos aqui com o nosso CSS, está bem? Então, vamos começar aqui pela nossa classe wrapper, ok? Vai ser aqui fundamental para dar aqui beleza na coisa. Então, vamos começar aqui com o nosso font family, neste caso aqui o Noto, nosso amigo Noto Sans serif, ok? Vou querer aqui, pode ser aqui um minuit de 700 pixels, vou querer um display flex, um flex direction column, podemos dizer aqui um flex wrap, porque não? Why not? Justify content e align items, tudo centradinho bonito. Justify content center e align items center. Depois quero bater aqui um padding de 4, pode ser 4 remos. Uma gapzinha entre os vários filhotes aqui do wrapper, aqui de um remozinho. Fazer aqui uma separação. Depois aqui um border radius de um rem. E por fim aqui um box shadow de 0, 10 px, 15 px, RGBA 0,0,0,0.25. Alright, bem, assim já está ficando mais bonito, hein? Olha aqui, uau, voilà, très bien, très joli. Então vamos só aqui continuar a dar mais uma beleza na coisa. Então, vamos pegar aqui no H2, vamos dizer aqui ao nosso amigo H2 que eu quero aqui ter aqui um font size de 1.5 rem, quero aqui um color de 3F51B1 e quero aqui um text align de center. E o meu input traço wrapper. Lá está, porque é que isto não está a dar, porque tenho que pôr aqui o meu pontinho. E aqui o que é que eu quero neste camarada? Meu input traço wrapper, vou dizer que eu quero um width de 80%. Vou querer aqui um display de grid. Desce-me brincar aqui com um bocadinho de grid aqui. Vou dizer aqui um grid template column. Basicamente vou dizer que eu quero uma fração para duas frações, ou seja, isto é quase uma espécie de 30% para 33 para 66, mais ou menos será um bocadinho este racional em termos de medida. Quero aqui uma gap entre os elementos de 2 remos e quero aqui uma margem de 2 remos auto neste input wrapper. Basicamente é para criar aqui um distanciamento entre aqui os dois botões, ou seja, entre o input e aqui o meu botão. Então, depois, o que é que eu quero ainda fazer aqui? Quero dar aqui uns ajustes naquele input,
o meu input, type number, até podemos dizer assim, input type number. Aqui até posso fazer assim, porque na verdade não tenho mais nenhum input type number, por isso não tem drama nenhum. Ok. Vou dizer que eu quero lhe dar aqui um width de 100%. Quero um padding de 1.5 rems. Quero um font size de 1 rem. Já agora vamos alinhar o texto, text align center. Quero também ter aqui um border que é um bocadinho diferenciado. Neste caso pode ser, sim, 2px solid. Buscar aquele azulinho, aquele meu 3F51B1. Ok, ter aqui o meu border radius de 1 rem e ter aqui o outline de none. Ok. Agora tenho aqui o meu input, neste caso type number, 2 pontecos, e vou pôr aqui WebKit, tudo pegadinho, né? Ok, WebKit. Pode ser aqui o meu outer traço spin traço button, vírgula, input type number, 2 pontinhos, e WebKit traço inner traço spin traço button. E vou dizer que quero aqui um WebKit traço appearance, quero none, e quero que o meu appearance seja none. Ok, so far so good, está a ficar bonito, olha aqui. Very good, very nice. Agora, o que é que eu ainda vou querer aqui? Só mais uns pequenos toques. Então, vou dizer que eu quero aqui o meu input type number focus. E vou dizer que eu quero aqui um border color. Em vez de ser aquele azul clássico, quero que seja igual ali este azul que a gente está sempre a usar, o 3F51B1. Ok. Então, quero também tratar aqui do meu botão, do meu restart. Vou só dizer que quero aqui um margin 0 auto nele. 9 auto, não, 0 auto. Vai ser aquele botãozinho de restart. Vou querer também tratar aqui, aliás, até antes deste restart, eu quero tratar de todos os botões, neste caso, quero estilizá-los. Vou dizer que eles vão ser aqui um display block. Vão ter todos um font size de 1 rem. Vão ter todos aqui um paddingzinho também de 1 rem. Vamos lhe dar aqui um background daquele azulinho bonito, nosso 3F51B1. Quero também aqui dar-lhe um color de branquinho, FFF. Quero aqui um border none e quero aqui um outline none. Quero aqui um border radius de 1 rem. E por fim ter aqui o meu cursor de um pointerzinho. E voilà, está a começar a ficar bonito. Por fim, vamos ainda tratar aqui da beleza aqui da coisa. Neste caso quero aqui tratar dos parágrafos. Uma forma assim genérica. Ok. E também dar aqui um toque especial àquele output. Também na verdade é um parágrafo, mas eu quero que o output tenha aqui uns toques diferentes. Então aqui nos parágrafos, vamos dizer que queremos aqui um font size de 1 rem. Podemos dizer que queremos aqui um font weight de 500. Queremos aqui dizer que o nosso color vai ser também aqui o nosso 3F51B1. Ok? E queremos aqui o nosso text align centradinho. Ok? Agora aqui neste output, a única coisa que eu quero aqui diferente, vou só dar-lhe aqui uma margem, neste caso de 2 rems, 0 nas laterais e um padding à volta de 2 rems a todo
a todo o elemento. Agora, eu vou querer depois ainda utilizar aqui umas classes utilitárias, nomeadamente o hide, como eu já vos disse naquele botão, e também quero aqui criar aqui uma pequena nuance em termos de sucesso e error, ou seja, quero que aquele output, aquele parágrafo, de alguma forma fique com um background e com uma cor mais avermelhada se a coisa não está a correr bem, e obviamente um bocadinho mais pós verdinhos se a coisa estiver a correr bem. Então, vamos por aqui, fazer aqui um error, e neste caso, pegar neste classe success, e vamos dizer que queremos dar-lhe aqui um padding de um rem de cima a baixo e 0 nas laterais. Queremos introduzir aqui um border radius, neste caso de um rem. Vamos lhe pôr aqui uma animaçãozinha que depois vamos fazer. Okay? Pode ser aqui um pop 0.4, aliás, gosto mais de 400 milissegundos. E vamos dizer que queremos aqui um forwards. E vamos por fim dizer que queremos aqui um transform. Vai ser aqui um scale de 0. Ou seja, basicamente aquele de 0 é o elemento está a 0. Ou seja, precisamos depois fazer qualquer coisa para que ele de alguma forma tome lugar. Depois eu vou querer só introduzir aqui nesta questão do error e do sucesso aqui uma nuance em termos de cores. Ou seja, neste caso, error. Preciso de trabalhar esta classe ainda do sucesso. Preciso também dizer aqui esta classe hide, que eu quero aqui também trabalhar. Aqui basicamente é só dizer no hide display none, basicamente. Display none. Ok? E depois ainda vou tratar ali daquela animação. Já agora vamos deixá-la aqui já marcada. Que é o meu keyframes, vai ser aqui este pop. Ok? Já vamos lá então. Primeiro este error. Vou aqui dar-lhe aqui um background de FF CBCB, um color de FF 3E3E. No caso então aqui do meu sucesso, vou ter aqui um background de B9 FFD5 e ter aqui um color de 05C451, ok? E no caso então aqui do meu pop, ter aqui 0% e ter aqui 100%, ou seja, vai de 0 a 100, basicamente essa é a ideia, e ter aqui um transform scale de 1, scale, e aqui ter o meu transform de scale 0. Voilà, pronto. Ok, aqui a coisa já está fixe, ok? Temos já aqui a nossa appzinha toda pipi, toda bonita. Agora vamos JavaScriptar a cena, bora lá. Então, malta, ponto de partida que a gente faz sempre. Eu vou ver que variáveis é que eu posso vir a precisar, os meus pontos de entrada. Vou ver que tipo de funcionalidade é que eu posso precisar de implementar. E também vou verificar quais são os meus event listeners que posso vir aqui a precisar. Ok? Então, ponto de partida. Se eu for aqui ao meu, começando aqui pelo meu HTML, à partida eu consigo detectar claramente o seguinte. Então, eu vou precisar deste input para capturar o valor, não é? Preciso deste botão para poder acionar alguma funcionalidade, neste caso de jogar o jogo, não é? Por assim dizer. Vou precisar de atualizar estes parágrafos porque eu quero que eles vão sendo atualizados a quando vai ser feito cada clique, ou seja, o número de tentativas e aqui os números que vão sendo utilizados quando vamos fazendo tentativas, ou seja, aqui no caso aqui dos valores que vamos colocar no input. Este outputzinho que está aqui como div, neste caso, aliás, como um parágrafo, até podia ser uma div envolta num parágrafo, mas pronto, fica só aqui o parágrafo, não tem stress. Isto também na verdade é conteúdo, por isso também em parte faz sentido que fosse aqui um parágrafo, mas pronto, uma div aqui, depois o parágrafo também estruturalmente podia fazer até mais sentido, mas fica já assim, tá bom. Então, aqui neste output vamos colocar mensagens, ou seja, nomeadamente se você errou,
o número está muito acima enfim, do número que foi gerado, se está muito abaixo, inclusive se você ganhou, não é? Ou então se você perdeu, porque excedeu o número de tentativas, ou seja, este output tem que ser aqui um bocadinho dinâmico para poder gerar essas várias mensagens. E depois ter aqui um botão de restart, que obviamente ele começa quando o DOM é pintado, não é? Ou seja, quando é carregado pela primeira vez, ele começa aqui como hide, ou seja, este botão não está presente. Obviamente que quando é necessário, neste caso quando chegamos ao final do jogo, quer através do facto de acertarmos no número, quer através do facto de perdermos pelo número de tentativas limite que passamos, obviamente queremos retirar esta classe hide por uma questão de poder acionar este botão. Poder utilizá-lo neste caso. E ter isto em consideração é que este botão, ele já está aqui de origem, ou seja, não é gerado de forma dinâmica. Se ele não tivesse gerado de forma, se ele não tivesse aqui de origem, o que é que a gente poderia fazer? Lá está, era o quê? Íamos ao papá dele, neste caso o papá dele aqui é este container, e por via de Event Delegation dizíamos, bem, dentro do container, quando eu dou um clique, se realmente o elemento que eu estou a tentar clicar corresponde, neste caso poderia ser a partir deste ID, por exemplo, se o target corresponde a este ID, então sim quero que aconteça qualquer coisa. Aqui neste caso ele já cá está, por isso podemos, digamos, apontar diretamente para ele, através aqui do ID. Então, temos o botão de Restart, temos o botão de Guess, ou seja, 2 botões, temos o Input, 3, temos estes 2 parágrafos, já faz 5, temos este outro parágrafo, faz 6, e ainda, quando eu ganho ou não ganho, eu quero que, de certa forma, este wrapper desapareça, não é? Quando eu ganho, neste caso. Para quê? Para dar lugar somente aqui ao parágrafo e este botão, não é? Quero que isto acabe por acontecer. Então vamos então já por aqui, ou seja, capturar todos estes elementos para que depois possamos trabalhar aqui o nosso JavaScript. Então, primeiro ponto de partida, neste caso, vamos pegar já aqui pelo wrapper, né, aquele grande. Vamos dizer que é o game, que é aqui a estrutura maior aqui que precisamos de capturar, neste caso Query Selector. Isto é aquela parte chata que temos que estar Query Selector. Então, aqui pode ser aqui pela classe wrapper, certo? Yep, é a única que temos, por isso também não tem aqui problema. Se tivéssemos vários wrappers, também punhamos aqui um ID e seguimos para bingo. Então, temos esta. Depois, o que é que eu vou considerar? Aqui neste caso o input. Ora, aqui o meu input eu posso chamá-lo de guess input, por exemplo. Ou seja, o meu document.query selector. Neste caso, como eu dei-lhe aqui o ID de guess. Okay. Depois os meus botões, ou seja, vou buscar o botão, neste caso, vamos lhe chamar aqui de, pode ser aqui o meu check button. Vai ser também aqui o meu document.query selector. Check button, que a classe que eu lhe o ID neste caso que eu lhe dei foi de check button, check-btn, ter aqui o meu restart, const restart button, a ser igual ao meu document.query selector, neste caso dele só aqui o ID do restart. Depois os botões já está, o input já está, o wrapper já está, agora preciso daqueles parágrafos, não é? Então preciso de, neste caso do output, vamos chamar-lhe assim output, que é o document.query selector output, e vamos buscar os outros dois, que neste caso o que eu quero fazer target, na verdade é especificamente estes spanzinhos aqui de cada um destes parágrafos. Então, podemos dizer que este primeiro vai ser aqui o number of guesses, e aqui posso dizer span, só para ser mais verboso. E eu quero aqui o meu document.query selector. Neste caso vou buscar isto pelo ID number of guesses span. E o outro também, lá mesmo chose. Vai ser aqui o meu guessed nums span.
e vou dizer que vai ser aqui o meu document query selector de, neste caso vai ser aqui o guest number espaço span. Vamos só confirmar guest number, espera lá, guest number, é, exatamente, span. Ok, very good, very nice so far. Então, preciso de criar aqui já agora uma coisa que é aquela história da resposta, ou seja, do valor aleatório que eu quero gerar, de número. Isto já começa aqui um bocado nesta questão. Eu posso desde já criar aqui um letzinho, que vai ser aqui a minha resposta, que eu vou andar à procura, o meu answer. Então, aqui o que é que eu pretendo? Eu pretendo que o menor número possível aqui seja 1, não é? E neste caso, quero é arredondar para cima, se for necessário, porque o meu método random vai de 0 a 1, vai-me gerando números de 0 a 1, mas obviamente fracionados. Eu quero fazer aqui um cálculo matemático de maneira a que, lá está, eu em vez de ter assim números fracionados, obviamente o número seja inteiro. E neste caso eu quero que o número seja de 1 a 10, é esse o objetivo. Como eu quero que o número mínimo neste caso seja 1, o que é que faz sentido? Eu posso usar o matfloor para me arredondar para baixo. Neste caso, não é bem o que eu quero que pelo menos considere 1, ou seja, aqui vou ter que se calhar considerar qual é a alternativa. Maxfloor arredonda para baixo, o matseal, matfloor arredonda para baixo, o matseal vai-me sempre arredondar para cima. Seal, teto, floor, chão. Então, vou dizer que eu quero aqui este mat.seal e dentro deste mat.seal eu quero aqui o quê? Quero aqui colocar um número, não é? Número ou números, na verdade. O que é que eu posso pôr aqui dentro? Vou pôr precisamente aqui o meu mat.random, ok? Que vai gerar números de 0 a 1 e depois eu quero multiplicar isto por 10 e o resultado que me vai sair daqui vai depois ser, digamos, arredondado a partir aqui do matseal. Ou seja, sempre que eu volto a jogar, eu vou sempre gerar aqui um número novo. Vai ser este aqui o meu objetivo. Ok? Então, shall we go. Então, em termos aqui depois de funcionalidade, a partir do que é que eu vou precisar? Eu vou precisar, acima de tudo, de verificar, ou seja, de jogar o jogo. Neste caso, podemos começar assim, jogar o jogo e reiniciar o jogo. Ou seja, estas duas grandes questões em termos de funcionalidade, ao fim e ao cabo, é o que está aqui presente. Eu quero jogar e quero reiniciar. Entre o jogar e o reiniciar há aqui várias etapas que eu tenho que considerar. Então, primeiro ponto de partida. O que é que eu vou aqui considerar em termos de jogar o jogo? Eu tenho que... Posso até colocar aqui um comentário com uma cor um bocadinho diferente. Então, eu vou ter que capturar o valor do input, não é? Posso inclusive fazer uma pequena validação do input, não é? Posso fazer aqui uma validação do input, é sempre bonito e bom. Depois, o que é que eu posso aqui fazer? Preciso de, neste caso, ou seja, incrementar as tentativas que eu vou tendo. Sempre que eu for jogando, e neste caso o jogar é carregar naquele botão do guess, eu preciso de incrementar as tentativas. Tenho que ver esta questão. Tenho que verificar se o número é correto ou não. Lá está. E tenho que verificar se a tentativa é mais ou menos, ou neste caso mais alta ou mais baixa, vá, do que o número gerado aleatoriamente. E depois, obviamente, que dentro deste processo todo, o que é que eu pretendo? Obviamente atualizar
neste caso, atualizar o interface, não é? Ou seja, eu tenho que considerar aqui estas etapas todas. No reiniciar o jogo, o que é que eu pretendo aqui? Basicamente, grosso modo, será colocar tudo a zero e começar do princípio. A grosso modo, o meu reiniciar vai ser isto. E naturalmente, também com isto, para além desta questão, eu tenho que sempre também considerar atualizar aqui o interface. Ou seja, eu tenho aqui realmente estes pontos a considerar. Lá está, como eu vos digo, é sempre positivo. Nós olhamos para as coisas e tiramos aqui um bocadinho as nossas notas. Partir do geral, eu preciso de pontos de entrada, variáveis, preciso das minhas funcionalidades, preciso dos meus event listeners. Tudo bom. A partir daí, o que é que eu vou ver aqui de funcionalidades? Neste caso, eu tenho aqui, identifiquei a partir de duas grandes necessidades. Jogar o jogo e reiniciar o jogo. Não é? Depois, a partir daqui, eu vou, digamos, verificar cada etapa que eu preciso de, no que toca a jogar o jogo, o que é que eu preciso aqui de considerar. Não é? No que toca a reiniciar também. Lá está, isto às vezes numa fase inicial não tem que estar perfeito. Ok? Mas o que é que isto é interessante nós seguimos um bocadinho estas linhas de pensamento? É precisamente lá está, para podermos ter aqui um pouco a nossa cabeça mais organizada, de perceber passo a passo aquilo que nós precisamos de ir realizando, do que fazer as coisas assim um bocadinho no ar e de alguma forma andamos ali às vezes um bocadinho aos papéis. Em relação aqui aos meus event listeners, lá está, o que é que eu, a partir de eu tenho aqui à mão de semear? Eu sei que vou ter de antemão dois, ou seja, vou ter aqui dois botões, ou seja, neste caso um botão para check e um botão para restart. Então até posso já aqui buscar os meus botões, neste caso para os meus listeners, ou seja, neste caso check button, ponto add event listener, que é o meu clique, e aqui podemos sempre fazer aqui o nosso teste inicial. Neste caso vamos pôr aqui uma função anónima agora aqui. Vou jogar. E agora aqui o meu start button, ponto add event listener. Clique. E a mesma coisa, console.log de vou iniciar. Pronto. Aqui obviamente vou agora só fazer aqui uma coisa para começar. Vou retirar só aqui esta classe hide aqui. Ok. Por uma questão de fazer aparecer o meu botãozinho do restart. Ok. Very good, very nice. E então vou agora aqui ao meu display, vamos só aqui testar, vamos só ver aqui, inspect, ver se está tudo ok, consuela, e vou guess, vou jogar, e restart, vou reiniciar, pronto, até aqui, so far so good, let's go, continuar aqui a nossa vida. Então pronto, vou então querer criar aqui à partida duas funcionalidades para isto, neste caso vai ser aqui o vou jogar e o vou reiniciar, ou seja, então, vamos fazer aqui um const play, não é? Faz aqui algum sentido. Vamos colocar então aqui. Fazer aqui então o console log aqui, vou jogar. E também aqui como eu reiniciar o jogo. Fazer aqui um const restart. Em que vamos aqui dizer console.log de vou reiniciar. Ok? Então, agora vamos trocar isto aqui pelas nossas funções. Então, neste caso aqui, eu quero colocar aqui o meu play. Ok? E vou querer colocar aqui o meu restart. Ok. So far, so good, very nice. Vamos voltar aqui outra vez. Vamos só ver se está aqui tudo como deve de ser. Aqui no meu guess, vou jogar. O meu restart, vou reiniciar. Pronto. Tá tudo ok. Vamos voltar aqui outra vez. Ok. Ponto de partida. Temos aqui as coisas conectadas. Boa. Então. Agora, o que é que eu vou aqui considerar? Bem, então vamos aqui começar aqui pela questão aqui do quê? Vamos capturar o valor do input. Então, capturar o valor do input é o value, não é? O que é que nós vamos aqui fazer? Vamos capturar aqui o valor do input. Vamos dizer que é o nosso user guess. Ok?
que vai ser igual ao meu guess input.value, ou seja, aqui este menino aqui vai ser aqui o input que eu estou a querer capturar, .value, ok? Atenção que isto tem a ver aqui com números, não é? Se eu for aqui ao meu HTML, alright, estão a ver? Tenho aqui este type number. Importante, no entanto, é perceber que o valor que me vem do input vai vir por string. E eu, se calhar, aqui, por uma questão de fazer, porventura, aqui algumas validações, se calhar pode vir a fazer sentido. Para já, porque este valor que é gerado aqui à partida vai ser sempre um type number. Para começar, vamos até fazer esta verificação. Console.log de type of, neste caso, do valor que me vai vir aqui do answer. Ok? E depois podemos fazer também aqui um console.log de type of de user guess. Ok? Então vamos ver o que é que sai daqui. Vamos aqui ao nosso elemento, ou seja, já tem aqui este número que está gerado na linha 12, que é precisamente o console log do tal answer, não é? E depois aqui na linha 25, à partida, ele vai-me dar aqui uma string. Ou seja, neste caso até estou a dizer aqui vou jogar, ok? Aqui clicar aqui 4, ok? E ele vai-me dar number e string. Obviamente que isto numbers e strings e fazer comparações, nheca, isto às vezes pode dar barracadinha. Então, o que é que eu quero aqui fazer? Isto são números inteiros. Eu posso converter esta string para um número. Neste caso com o quê? Com o meu bom velho amigo parseInt. Não é? O meu parseInt recebe-me como argumento uma string e converte-a num número. Caso não consiga, obviamente iria dar que is not a number, não é? Mas aqui neste caso, pronto, aqui vai-me resolver o meu problema e já tem aqui number e a situação já se vai aqui resolver melhor. Pronto. Então, primeiro ponto de partida, capturar valor, e neste caso tomar atenção aqui ao data tipo dele, não é? Está feito. So far so good. Very good, very nice. Então, agora o que é que eu pretendo? Agora posso pretender o que há. Vou aqui considerar o seguinte. Então, vou considerar a validação do input. Então, o que é que eu posso fazer aqui em termos de validação do input, por exemplo? Então, posso fazer aqui, por exemplo, uma coisa como... por exemplo, um if da vida, não? Então, vamos lá. Então, se o user guess for, neste caso, menor que 1, ou seja, neste caso for 0, não é? Ou então, neste caso, o meu user guess for maior que 10, eu quero números de 0 a 10. Desculpem, neste caso, não é de 0 a 10, mentira, é de 1 a 10. Não é? Então, se eu quero de 1 a 10, é importante esta questão, porque assim, se eu for colocar 11, eu preciso dizer assim, olha, 11 já não dá. Se eu for pôr 0, olha, 0 também não quero. Ou seja, tem que ser aqui de 1 a 10. Então, se for, neste caso, menor que 1, que não vou pôr igual, não vale a pena. Neste caso, menor que 1, ou for maior que 10, ok? Porque eu aqui quero considerar 1 e o 10, na verdade. Então, o que é que eu pretendo? Eu pretendo emitir aqui um alerta, né? E dizer assim, please enter a valid number between 1 and 10, pá. E depois o que é que a gente gosta de fazer aqui no nosso if? Fazemos aqui um returnzinho para quê? Para travar aqui a execução da coisa, não é? Ou seja, travamos aqui a execução aqui da nossa função do play, se ele bate aqui neste if. Pronto, so far so good. Settle and done, feitinho. Very good, very nice. Então, até aqui tudo bem. Agora, o que é que eu preciso de verificar? Preciso de incrementar o número de tentativas, ou seja, eu preciso de verificar quantas vezes é que eu vou jogar. Não é? Se eu clicar uma vez no botão, foi uma tentativa. Se eu carregar 2 vezes no botão, 2 tentativas, 3 tentativas e por aí afora. Ora, então o que é que eu preciso aqui de fazer? Neste tipo de situação, o que pode fazer aqui sentido sempre é o quê? É ter uma espécie de counter, ou seja, ter aqui uma variável, um container, que me vai guardando sempre aqui um valor, que esse valor potencialmente vai ser atualizado
aqui ao longo da execução do meu script. Ora, neste caso, então se calhar vou dizer que quero aqui o número de tentativas, por exemplo, vou fazer aqui um let chamado number of guesses e vou dizer que ele começa por ser 0, é o ponto de partida dele. E eu posso pegar, por exemplo, neste number of guesses e lá está, incrementar. Ou seja, basicamente vou fazer o quê? Neste caso ele vai ser aqui mais igual a 1. Eu aqui podia pôr mais, na verdade. O resultado iria ser similar. Mas também aqui, na verdade, se for por uma questão, isto depois reparem, aqui podia ser um bocadinho tomar tomaro, não é? Também podia pôr aqui number of guesses mais e o resultado aqui seria a mesma coisa. Aqui a questão às vezes do mais igual, o que é que pode ter aqui de interessante? Às vezes em vez de ser mais 1, a gente pode querer incrementar para 2, para 4, para o que for. E às vezes isto até pode ter alguma graça nesse aspecto. É só mais um bocadinho nesse sentido. Ok? Mas pronto, fica só aqui a referência. Então, incrementamos aqui o número de tentativas. Very good, very nice. Ok, então e agora seguidamente o que é que a gente quer? Eu quero verificar se o número é correto ou não. Ok, então, neste caso, agora o que é que eu quero? Eu quero pegar no valor que eu vou capturar aqui, no user guess, ou seja, o valor que eu vou colocar, e quero pô-lo, digamos assim, em comparação com este número aqui que vai sendo gerado. Alrighty. Alrighty then. Então, vamos lá. O que é que a gente pode, então, aqui considerar? Então, neste caso aqui, o que é que eu quero? Verificar se o meu número é correto ou não. Então, verificar se o número é correto ou não. Se. Quando a gente entra aqui com o se, blocos de condição. Enquanto é ninguém. Então, eu quero pegar no meu user guess, ou seja, o valor que eu vou capturar, e vou dizer, olha, se tu fores diferente se tu fores diferente da resposta, ou seja, daquele answer, se tu fores diferente disto, o que é que eu quero que aconteça? Se tu fores diferente disto, eu quero mandar uma mensagem. Não é? Quero mandar uma mensagem a dizer você errou. Ou seja, neste caso a minha ideia do você errou, eu quero dar sempre aqui uma pista, porque eu sou um gajo muito fofinho, e vou dizer assim ao utilizador, olha, tu erraste, mas o número está muito alto ou está muito baixo. Então, dentro do meu bloco de if, eu posso fazer aqui outro if else da vida. É se o user guess for, neste caso, menor, ou seja, se o valor que eu vou colocar for menor do que aquele valor aleatório que vai ser gerado, então eu vou pegar no meu output, que vai ser aquele parágrafo que eu quero que vá sempre, enfim, sendo atualizado em termos de conteúdo. O meu text content dele vai passar a representar aqui uma mensagem que diz assim: too low. Try again. E vocês já estão a ver. E else, ou seja, se for igual, ou neste caso, em concreto, se for maior, eu quero colocar aqui um output, ponto, text content, que vai ser igual to high. Try again. Ok? Agora, o que é que eu vou querer aqui também? Também quero verificar se a tentativa é mais alta, ou seja, pronto, este aqui à partida, verificar se o número é correto ou não. Temos esta questão e obviamente aqui verificar se a tentativa é mais alta ou não, ela também vai ser verificada aqui. Eu depois já vou retirar estes comentários daqui, ok? Só para facilitar agora aqui o nosso raciocínio. Então, se o número é maior que answer, o else. Aqui se calhar, na verdade, eu não gosto muito aqui do else aqui, porque até se for igual também não pode dar aqui algum resultado estranho. Então, posso pôr aqui 2 ifs, também não me chateia.
posso pôr aqui este if aqui e posso pôr aqui outro if aqui. Se, neste caso, o meu user guess for, neste caso, maior do que o answer, então é que eu vou dar aqui com este output. Posso usar aqui dois ifs. Na verdade, apesar de tudo, até acho que fica mais limpinho ficar aqui com estes ifs. Aqui neste caso, como isto é inline, na verdade eu até podia, porventura, até remover aqui os brackets. Mas pronto, vamos agora deixar assim. Ok. Então pronto. Se for menor, to low. Se for maior, to high. So far, so good. Agora, o que é que eu quero ainda aqui verificar? Dentro deste contexto, por acaso, é lá aqui uma questão que eu não estou aqui a considerar, que é se eu chego ao meu limite de tentativas. Se eu chego aqui ao meu limite de tentativas. Ora, então como é que eu posso verificar esta questão aqui do meu número de tentativas? Então, o number of guesses vai-me dar aqui o valor de quantas vezes eu vou jogando. Então eu se calhar vou ter que arranjar aqui um valor que... Ok, já percebi. Então vamos fazer assim. Eu vou aqui escolher quantas tentativas é que o utilizador vai ter, não é? Então, o que é que eu poderia aqui considerar? Podia dizer assim, bem, então, por exemplo, se neste caso, isto é ainda dentro aqui deste if. Ou seja, este if só é acionado, ou seja, este bloco de código só é acionado se realmente o valor é diferente da resposta. Ok? Por isso é que eu também podia ter aqui o else, na verdade, agora pensando bem, porque é assim, se ele é diferente da resposta, eu podia ter aqui o else, e dizer ou é muito alto ou é muito baixo. Se ele é diferente, na verdade, podia considerar isso. Mas pronto, o que é que eu ainda vou aqui considerar? Se, neste caso, o number of guesses for igual, sei lá, quantas vezes é que a gente quer? 5? 5 tentativas? Pode ser. Então vá. Se o número of guesses for igual a 5, então o que é que a gente vai dizer aqui? Bem, então, o nosso output, em termos de text content, vai dizer, olha, você, you have reached the máximo number of attempts. Try again, pá. Try again. Ok? E agora até temos aqui uma questão interessante. Se me aparece esta questão é porque eu perdi a partida. Se eu perdi a partida, eu quero mostrar o botão de reset, não é? Então eu vou ter que pegar aqui no meu restart button e vou ter que lhe dar aqui um class list de .remove, neste caso o hide, aquele hide. Tem que ter isto em atenção. Já agora, em relação aqui ao meu HTML, eu tinha retirado aqui há bocado aqui o hide. Deixa eu aqui voltar a colocar. Alright, so far so good, very nice. Ok, eu confesso que este 5 aqui, desparnado, não sou fã. O que é que eu até podia fazer aqui? Apesar de tudo, podia estabelecer aqui, por exemplo, uma variável aqui, em que ficando em escopo global, eu às vezes posso querer alterar diretamente o número de limite, ou seja, se é 5, se é 3, se é 20, o que for. E se calhar até pode ser, digamos assim, de acesso mais fácil a este tipo de situação. Ou seja, se calhar faz mais fácil guardar logo aqui numa caixinha, não é? Numa variável, o número de tentativas. Vamos lhe chamar aqui limit of guesses 5, por exemplo. E a única coisa, a gente se quiser mudar aqui o valor, não é? E eu vou pegar, basicamente aqui e dizer, se o number of guesses for igual ao limit of guesses, então, so far so good, very nice, very nice. Então, aqui à partida, too low, too high, ou então atingir o limite, ok. E o que é que eu posso precisar aqui mais? Bem, então o que é que eu posso precisar aqui? Então, neste caso, eu vou querer, fazer o quê? Atualizar o interface. Estão a ver porque é que eu às vezes deixo aqui estas indicações? Às vezes perdemos aqui um pouco o foco, ter estas pistas
ajuda-nos aqui um bocadinho no nosso processo. Então, eu tenho que atualizar o interface. Então, atualizar o meu interface, neste caso, seria aqui o quê? Se o valor fosse diferente. Bem, eu quero, na verdade, colocar ali um valor abaixo. Ou seja, atualizar o interface é realmente mostrar aquela mensagem. Aquilo inicialmente começa com com um parágrafo vazio, por isso não tem ali, não se mostra nada. E só depois é que realmente há estas mensagens. Mas eu também tenho aqui outra questão, que é aqui o número de tentativas e os números que eu vou adivinhando. Eu também quero fazer tracking, digamos assim, desta situação. Ora, então o que é que eu preciso de fazer? Então preciso dizer que neste caso o meu number of guesses, ok, tenho que pegar neste number of guesses, ok, e o que é que eu vou aqui fazer? O meu number of guesses vai ter que ser aqui atualizado. Ou seja, neste caso eu vou precisar de colocar aqui na variável number of guesses span ponto text content igual, neste caso, ao number of guesses, para que ele me possa ir atualizando no interface. Agora, eu quero também utilizar ali o guess de numbers, ou seja, os números que eu vou porventura ir adivinhando. Aqui já começa a pensar de outra maneira, espera lá. Então, os números que eu vou adivinhando, eu tenho que guardar estes números que eu vou adivinhando em algum lado. Ora, qual é o data tipo que pode me ajudar nisto? De estar a guardar vários dados no mesmo sítio. Se calhar aqui era uma coleção de dados leva-me para um arrayzinho bonito, maravilhoso. Ora, então aqui o que é que eu posso também fazer deste princípio? Criar aqui também um letzinho, porque este array vai ser atualizado, que vai ser aqui o meu guess de nums ar, pode ser assim, e vai ser que começa aqui, no estado inicial, aqui como um array vazio. Então, sendo assim, o que é que eu vou querer daqui? Vou querer daqui uma gracinha. Então eu agora vou ter que popular este array, ok, com os números que eu vou capturando daqui, do user guess. Ora, então, antes de incrementar aqui as tentativas, até posso fazer esta questão, que é, eu preciso de pôr coisas para dentro do array. Pôr coisas para dentro do array, eu tenho que ter aqui um método para fazer isto, que neste caso vai ser o meu querido amigo push. Puxa lá para dentro. Então, eu vou pegar na minha variável que tem o meu array vazio, que é o meu guest nums ar, mando-lhe aqui com um push na tromba, estão a ver? Aqui um push, e o que é que eu vou puxar lá para dentro? Vou puxar lá para dentro, precisamente aqui o meu user guess, que é aqueles números que eu vou colocando. Ora, a partir do momento em que o meu array já começa a ser aqui populado, ok? Já começa a ter aqui valorzinhos, aqui ao barulho, até podemos depois fazer aqui um console.log para ir verificando aqui o guest number ars, que a gente vai aqui colocando, e até se quiserem por piadinha vamos fazer aqui também um console log depois de incrementar aqui do number of guesses, ok, para ir acompanhando depois também aqui o processo. Os console logzinhos aqui é sempre boa ideia também, ok. Também se quiserem podemos fazer aqui um console log do nosso user guess. Obviamente que isto numa fase final a gente retira aqui os console logs, já não estou aqui a fazer nada depois, certo? E depois, agora perdi-me aqui um bocadinho, então espera lá, ok, tenho aqui o push, neste caso estou aqui a meter aqui, estou a atualizar este meu array, ok, e eu quero também atualizar aqui o interface, neste caso com esta situação. Então espera lá, então se eu quero atualizar com esta situação, o que é que eu tenho que fazer aqui? Tinha que pegar aqui no meu guest, ou seja, naquele valor guest nums span, neste caso text content, e dizer que isto iria ser igual aqui que ao meu array. É isto.
Sim, à partida sim, será isto. Ok. Já agora estou a ver aqui uma borregada que eu fiz. Eu tinha aqui a função play, que estava aqui a construir aqui com esta abordagem mais procedural e depois acabei por estar a construir, digamos, esta abordagem fora da função. Aqui este vosso amigo é uma ave rara. Só colocar isto aqui para dentro e voilà. Então vamos fazer aqui uma tentativa. Então, dentro disto que já temos aqui criado, se o número é diferente, então eu quero fazer aqui um guess. Aqui o meu guest numbers dá-me NaN, number of guesses 1, 2, 3, 4, tenho aqui estes NaNs marotos. Ok. Nanos por aqui afora, neste caso tenho aqui nanos na linha 23. Tenho nanos porquê? Porquê é que eu tenho nanos? Tenho nanos porque este valor aqui, este input, assume como se fosse uma string vazia. Então, espera lá. Isto não está fixe. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Esta validação ainda está assim um bocadinho bazaroca. Posso melhorar isto? Então, eu posso dizer o seguinte. Se for maior que 1, ou melhor, se for menor que 1 ou maior que 10, nada feito. Não... Se for assim, manda-me aqui um alertazinho a dizer que não dá. Então, e o que é que eu posso dizer? Posso dizer se o user guess, se o valor que resulta dali for um none, né? Is not a number, né? Se tem ali uma string vazia, o resultado daquilo vai ser traduzido em bola, né? Então, neste caso aqui, o que é que eu quero? Vou dizer is none, is NaN. O isNaN vai-me traduzir aqui para um valor booleano, vai ter aqui um retorno de valor booleano. Eu vou dizer se esta situação, se o user guess, se for menor que 1, se for maior que 10, ou neste caso, ou o is not a number, aqui do meu user guess, ok. Então. Espera. Estou aqui com. Ok. Então dá-me aqui o meu alerta. Vamos lá aqui tentar outra vez. Então, ok. Então, se eu agora fizer aqui um guess assim à parou, ele já. Não pode. Pronto, já me dá aqui um alerta, já diz, ok, então vou escolher aqui o número 3. Pronto. Então, número 3, linha 23, corresponde-me aqui ao console log de user guess, foi o que eu escolhi, e olha que o meu array já tem aqui o número 3 cá para dentro. E depois tem aqui na linha 40 o número 1, que é precisamente o número de tentativas. Ora, se eu tiver sempre aqui, eu posso sempre escolher várias vezes o 3, por exemplo. E olha aqui que interessante, ele está-me a dar já aqui os valores aqui do meu... ok, e já me dá aqui indicação, é reach the maximum number of attempts, exatamente porque o quê? Já escolhi 5 tentativas. Ou seja, já tenho aqui muita coisa que dentro desta minha ideia já consegui pôr a funcionar, mas ainda tenho aqui muitos problemas para resolver. Ora, para começar é assim, estar aqui a escolher sempre o mesmo número, isto em termos de validação é um bocado cagado, não gosto disto. Então, o que é que a gente podia aqui fazer? Temos que arranjar para aqui um esquemazinho. Ou seja, se o número é diferente, não vale. Então o que é que eu poderia estabelecer aqui, por exemplo, para criar aqui alguma solução para este caso? Ok, então eu tenho que verificar. Então, espera lá. Então, eu tenho o número de tentativa, certo? Tenho o número que eu vou capturar ao meu input. E depois, onde é que eu vou aqui verificar se eu estou a escolher várias vezes o mesmo número ou não? É naquele arrayzinho que eu estou a fazer aquele push, não é? Aquela informação. Então, o que é que eu posso aqui fazer, meu povo? Eu vou
vou analisar se dentro daquele array, supostamente, se o valor que eu estou a colocar no meu input, se já está presente naquele array que me capturou outros valores. E se estiver presente, eu vou dizer, já escolheste esse. É isso. Então vamos fazer aqui outra validação aqui suplementar. Já agora aqui um bocadinho mais em cima. Em que vamos dizer o seguinte, olha, se o guest nums are, se ele incluir, vamos usar aqui este nosso includes, neste caso este includes ele vai-me mandar sempre aqui um booleano de retorno. Se este valor inclui o user guess e que neste caso ele dá true ou não, mas vamos assumir que dá true, se ele dá true aqui, eu quero espatar aqui com um alerta para o utilizador a dizer assim, olha, you already guessed that number. Try a different one. Sua besta. E o que é que a gente depois vai querer aqui? Até podemos, por simpatia, dar aqui ao utilizador o seguinte. Vamos pegar aqui no nosso guest input.value, que é o valor que está lá original, e a gente limpa o campo, dizer assim, olha, começa lá de novo. E batemos aqui o quê? Fazemos aqui um retornozinho para ele travar a execução aqui do play. Olha, nice. Vamos aqui testar. Então, vou escolher aqui o número 4, por exemplo, e vou fazer aqui guess. Ok, ele está mandando-me mensagem to high, try again. Vou agora experimentar o 4 outra vez. Ok, já me vai dar aqui, you already guessed that number, try a different one. Ele limpa-me o campo e sai-me da execução aqui do resto da função do play. Ok, fixe. E aqui eu posso começar de novo. Ele está-me a dizer ainda to high, try again. Deixa-me aqui ainda a mensagem, que eu não, por acaso não limpei a mensagem. 5. Já tem aqui outro. Ele continua a dizer to high. Ok. Então o que é que eu posso ainda fazer aqui? Se neste caso to high, eu quero agora aqui, por exemplo, um 3. Continua a ser muito alto. Então um 2. Também não. Então e o número 1? Yay! Não. You have reached the maximum number of attempts. Então, 4, 5, to high sempre. Há aqui qualquer coisa de estranho. E pronto, tenho aqui o meu botão de restart a aparecer depois. Ok. Ok. Eu estou agora aqui um bocado intrigado com esta questão do número estar muito alto. Se o número for diferente. To high, to low. Bem, eu também na verdade eu tenho que criar aqui uma lógica, neste caso, de se a resposta é diferente eu quero isto, eu também quero qualquer coisa se a resposta for diferente. Mas pelo menos já tenho aqui tudo aqui a acontecer, pelo menos já mais convenientemente. Então, o que é que eu vou querer? Neste caso quero aqui um else, não é? Else. Então, else, vou dizer assim, bem, else, aqui o meu output, o que é que eu quero no meu output? Então, quero dar aqui um congratulations aqui no camarada, text, content, dizer, congratulations, you guessed the correct number, pronto, és um porreiro. E depois o que é que eu faço aqui neste caso do else? Neste caso tenho que remover o hide, não é? Caso isto aconteça. Para me dar esta informação. Outra coisa que eu se calhar aqui vou querer é o quê? É adicionar. Na verdade eu podia pôr em baixo, até podia remover até o próprio wrapper e deixar só aqui este output, por exemplo. Até podia colocar aqui neste else, por exemplo, o meu game, que é a variável onde eu pus o valor do wrapper, e dar-lhe aqui o add hide aqui, por exemplo.
Até podia ser aqui o caso. Não. Podia ser aqui o caso. Podia. Então, o que é que eu agora posso considerar novamente? Já agora quero fazer aqui também uma coisa, por curiosidade, em que eu quero também fazer aqui um console.log desta resposta. Já agora também saber às vezes que número é que vai sendo gerado aleatoriamente. Também acho fixe isso. Pelo menos para irmos aqui acompanhando. Então, já tenho a validação, já tenho aqui a questão do incremento, ele vai-me puxar aqui para o arrayzinho todo bonito, ele depois vai-me fazer a validação se for too high ou too low, consoante a resposta. Se passar o número de tentativas ele também apita, ok? E atualiza-me também aqui o DOM sempre que o número é diferente. Caso contrário, eu quero que ele me dê os parabéns, que ele mostre o botão do restart, e também o game, ele tira-me aqui, o game basicamente é tirar aqui basicamente este wrapper todo e ficar só a informação que a malta ganha, ok? Já agora eu vou ter que considerar aqui uma coisa que é, ok, se eu estou a adicionar esta classe eu vou ter que a retirar em algum momento também. Aqui neste caso faz-me sentido o quê? Faz-me sentido que se eu vou voltar aqui a jogar... Bem, na verdade, o remover esta classe pode ser aqui responsabilidade depois mais tarde aqui do meu amigo Restart, por exemplo. Ou seja, até posso já delegar aqui que eu vou fazer aqui um remove do hide do Rapa, neste caso. E também até vou querer dizer que o próprio botão, até posso colocar aqui este Restart Button, o próprio botão que eu vou clicar, vou-lhe adicionar, neste caso, o Add Hide outra vez. Tiro o Remove de um e ponho Hide outra vez no outro, para o fazer desaparecer. Então já posso delegar aqui esta responsabilidade, porque não? Põe classes, tira classes. Ok. Ok, so far so good. Agora, lá aqui uma coisa que eu ainda não estou muito contente. Eu não estou ainda muito contente é com o seguinte. Eu quis arranjar aqui estas classes de erro e sucesso, precisamente para quê? Para me dar aqui uma gracinha. Para me dar aqui uma gracinha diferente. Ou seja, se você ganhou, você recebe aqui uma cor verdinha, não é? Se você não está a ganhar, recebe uma cor vermelha, não é? Ok, então basicamente estamos aqui num processo de querer adicionar cores, que é a classe Error e a classe Sucesso. Ok, então. O que é que eu posso aqui considerar? Então, se neste caso o meu user guess for diferente da resposta, eu se calhar faz-me sentido que aquele output para começar leve-me com aquela class list de erro, não é? Para ficar mais vermelha. Add, neste caso, error. E aqui um ponto de partida. Depois, se estiver diferente, mete aqui o erro. Ok. E se eu acertar? Bem, se eu acertar, então eu ainda posso considerar aqui, por exemplo, se o meu output .classlist.contains error, se ele contém esta classe, então o que é que a gente se calhar aqui quer fazer? Se porventura eu acerto e ele contém com esta classe, eu quero mandá-la fora. Então tira. Se tu tiveres esta classe, ó meu amigo, manda fora. Então remove error. Remove a classe error. E coloca a classe que a gente quer, que agora é o sucesso. Ponto. Class list. Ponto add. Sucesso. Sucesso. Agora, se porventura ele bate-me aqui no congratulations logo à primeira, bem, aqui neste caso ele não vai passar por esta verificação, porque ele aqui não me vai pôr o sucesso, porque ele é só para o facto de ele conter erro.
Então, a gente pode meter aqui um else, ou seja, neste caso, só para reforçar, ou seja, se ele acerta a primeira, ele não vai ter aqui a classe error, vai ter que me bater no segundo, ou seja, neste caso, output.classlist.add success. E pronto, a coisa pode ficar assim, ok? Depois aqui o que é que eu ainda posso fazer deste congratulations, que ele está aqui passando por isto. Então, depois disto é que eu se calhar, até por uma questão de organização, depois destas questões das classes, é depois é que eu se calhar quero meter aqui o restart button new game. Se calhar faz mais sentido até do ponto de vista da organização aqui do meu script. Então, vamos aqui testar. Então, vou escolher aqui número 5, guess. Então, o que é que passa? Então tem aqui o número 6, que é o output inicial. Então vou escolher o número 5. Too low, porque o número original é o 6. Agora vou escolher aqui, eu sei que é o 6, por isso agora vou escolher aqui o 7. Too high, try again. Agora too 9, too high, try again. E agora vou querer aqui o 3, too low. E agora na última tentativa vou escolher aqui o número 6. O que é que sai daqui? Esconde-me aqui o wrapper, mete-me aqui o congratulations e mete-me aqui o restart. Se eu colocar no restart, vou fazer desaparecer o botão e vou fazer aparecer novamente aqui o meu wrapper. Mas ele, no entanto, vai-me ficar aqui com esta mensagem ainda aqui. Começando tudo agora do zero. Mas estamos aí na direção certa, pessoal. Estamos aí na direção certa aqui. Estamos, sim, senhor. Estamos aí na direção certa. Estamos. Olha, já agora até gostaria de fazer só aqui uma pequena brincadeira antes de avançarmos. Que é, por exemplo, neste output do congratulations, you guessed the correct number, até, se nós agora quiséssemos ser assim um bocadinho mais declarativos, por exemplo, dizer assim à pessoa: olha, parabéns, você acertou no número correto e, por exemplo, dizer à pessoa: olha, o número que você queria acertar era X e o número de tentativas que você demorou foi Y, por exemplo. Dar assim um pouco mais de informação à pessoa. Ou seja, basicamente é ir buscar alguns valores que estão guardados em variáveis para ter que colocar aqui nesta string, não é? Para apresentar aqui ao utilizador. Então, isto para poder ficar bonito, na verdade, iríamos bater aqui, se calhar aqui um inner HTML, não é? E utilizar aqui uns nossos template literals, frescos e fofos. Então podíamos dizer o quê? Congratulations, you guessed the correct number, não é? E agora podíamos dizer qualquer coisa como, por exemplo, ponto final. Ter agora aqui, estamos aqui no inner HTML, podíamos pôr aqui um BRzinho agora aqui. Daí eu também estar aqui a fazer um inner HTML para fazer estas pequenas nuances e dizer assim o seguinte. Lembrando que isto é um parágrafo, atenção, este output é um parágrafo. Ou seja, podíamos dizer assim: the number como é que eu posso dizer? The number was, neste caso a resposta posso meter aqui assim, answer, the number was tal e tal, and you guessed the number in quantas tentativas? Ou seja, ou seja, neste caso o número das tentativas é qual é a variável onde eu guardei o número das tentativas? É precisamente aqui o number of guesses, não? Então vamos colocar aqui o number of guesses. Aqui o inner HTML, na verdade, é só para me criar aqui um BRzito aqui, na verdade. Só para me simplificar aqui um bocado a minha vida. Mas pronto, isto à partida já vai ficar um bocado mais fixe. Vamos só aqui validar isto. Então, o meu número aqui continua a ser o 6. Aqui já me está aqui a dar uma coisa que pensar, too high.
E agora vou já escolher aqui o 6 e vou. Congratulations, you guessed the correct number. The number was 6 and you guessed the number in 2. Espera, tu o quê? Falta-me aqui 2 attempts. Só aqui este pequeno pormenor, pronto. Ou seja, dar só aqui este pequeno toquinho, pronto. Então, até aqui tudo fixe. Estou aqui com um problema chato que eu já verifiquei, que é o facto de, espera lá, ok, o meu script recomeça e coisa e tal, pirulito, mas é assim, o meu script quando começa e gera aqui um número aleatório, na verdade se eu vou depois andar nesta questão de começar o jogo outra vez, ele não me vai, ou seja, o script, a página não recarrega. Ou seja, isto o que é que pode fazer aqui mais sentido? Pode fazer mais sentido é este answer, na verdade, ser acionado, de certo modo, quando eu vou jogar. O que é que acontece? Enquanto eu não vou jogar, também na verdade não faz muito sentido eu ter aqui uma resposta ou não, não é? E o facto de eu clicar vai-me gerar aqui um número aleatório. Mas espera, aqui também me leva aqui outro problema, não é? Que é que se eu vou gerar um número aleatório sempre que eu jogo, depois como é que carga d'água eu vou adivinhar? Também não dá. Também não vai funcionar. Ok, então vamos ter que arranjar uma solução aqui depois mais à frente do nosso restart para precisamente voltar a receber aqui outro valor. Vamos ter que perceber aqui depois como é que vamos dar volta a isto outra vez. Ok. So far so good, very nice. Ok. Então, se eu vou aqui reiniciar, neste caso agora aqui o meu joguinho, neste caso o número aleatório que eu tenho é o 3, neste caso aqui então tenho aqui o 3, vou fazer guess, vou acertar, vou fazer restart, e agora, o que é que eu quero aqui neste caso? Eu quero aqui, no meu botão de restart, quero aqui na minha função de restart, realmente criar aqui algumas questões. Então bora lá. Já atualizamos também aqui o nosso interface. So far so good. Aqui também. Aqui no reiniciar, então eu estou a tirar aqui o Game Class List Remove, porque eu estou a recomeçar e também estou a esconder o botão. Então o que é que ainda vou ter que fazer? Vou ter que limpar o output, este inner HTML, ou seja, limpar é o que, pessoal? É a gente pega no output inner HTML igual a nada. Neste caso, string vazia. Limpou. E também outra coisa que a gente pode fazer em seguida é pegar no nosso output e no class list espatar-lhe aqui com remove, neste caso da classe sucesso. Certo? Aliás, neste caso pode ser sucesso ou pode ser ou erro. Aqui até posso pôr remove nas duas. Neste caso, se ele detectar as duas, aqui ele não vai detectar, mas uma ou outra, eu posso até incluir até aqui um bocadinho esta situação aqui, na verdade. E depois, o que é que eu vou ter que dizer? Bem, então se eu vou fazer restart, então o meu number of guesses vai passar a ser 0 outra vez. Faz sentido, eu vou ter que resetar isto. E o meu guess number array também vai voltar a ser um array vazio. Ou seja, estou aqui a começar tudo do princípio. Get nums are vai voltar a ser aqui um array vazio. Da mesma forma como eu quero atualizar a parte do guess number span e do number of guesses. Ou seja, neste caso também o que é que eu quero aqui fazer? Vou dizer que o number of guesses span ponto text content vai passar a ser igual a, neste caso, a 0. Aqui pode ser em string, podia ser número. Ele aqui depois o DOM vai-me interpretar isto sempre como string também, de qualquer das maneiras não é grave. Vou também querer limpar o input, neste caso já agora, porque não, guess input.value também passar a ser igual a bola e não o último valor que terá ficado lá. Ok. E também vou ter que dizer, neste caso vou ter que gerar uma nova resposta aqui com o restart, não é? Ele gera aqui logo inicialmente, logo ao princípio do jogo.
não é? Depois aqui no meu restart eu vou ter que gerar aqui um novo número aleatório para voltar a começar a jogar, não é? Ou seja, vou basicamente, já agora, desculpe, perdoem-me aqui um bocado do copy-paste, mas também não é preciso nem mais nem menos. E vou gerar uma nova resposta para começar a jogar. O restart vai-me provocar, digamos, essa situação. Aí lá, a partida está-me aqui a fazer sentido. Está, sim senhor. Então vamos aqui testar a ver o que é que vai sair daqui. Então, eu quero o meu número 5. E eu sei que o meu número aqui que eu tenho que adivinhar é o 2. 5 está to high. Também tenho aqui uma questão, eu quando quero experimentar, o 5 fica-me aqui batido. Eu quero já mudar isto, que eu não gosto disto assim. Então se o 5 fica aqui, o que é que acontece? Aqui neste guess answer. Então, eu vou mandar esta mensagem. Mas eu quero sempre limpar aqui o input, não é? Neste caso o meu guess input value quero que seja sempre limpinho. Olha aqui, neste caso ele limpa. Ou seja, aqui eu também vou querer limpá-lo. Vou-lhe mandar esta mensagem e vou limpar também o meu input. E aqui também, se calhar neste guess limits eu também vou limpar aqui também o input. Até faz sentido. Até faz sentido. Se formos aqui a pensar bem, tem aqui a sua razão de ser, não é? Tem aqui a sua razão de ser, tem sim senhor. Então, vamos lá testar outra vez. Então, vamos pôr aqui number 5. Agora o output dele agora dá-me aqui de número foi 5. Ok, então 5 ele vai dizer to high. Cria-me aqui o array, o número de tentativa. Volta aqui a zeros, boa. 6. Continua to high, 5, 6. Agora eu sei que eu tenho que ir ao 4, não é? Então vou aqui ao 3. Ele vai dizer agora to low. Fixe. E agora vou escolher o número 4 e vou lá, congratulations, you guessed the correct number was 4, you guessed the number in 4 attempts. 1, 2, 3, 4 attempts. Aqui, exatamente. Aqui ele não está a ir pelo length do array. Também podia ser aqui uma alternativa, irmos aqui buscar o length do array. Mas aqui neste caso podemos ir pelo número de tentativas que ele está a gerar. Pois também aqui podíamos ir pelas duas situações. Agora aqui o que me importa é aqui no restart eu vou remover este hide, vou remover o botão e supostamente quero começar tudo a zeros. Ou seja, não está exatamente isso a acontecer aqui. Está-me aqui a falhar algumas coisas aqui pelo caminho. Está-me aqui a falhar aqui algumas coisas aqui pelo caminho. Não, eu acho que este remove acho que só me pode levar aqui com, ou pode levar com mais. Deixa eu fazer aqui um inspect aqui no HTML para ver uma coisa. Então, hoje é que realmente este sucesso fica aqui metido. Pera, eu bem parecido, mas eu acho que posso pôr sempre mais do que um valor aqui no meu sucesso. Só que a minha questão é que eu escrevi aqui mal sucesso, feito estúpido. Às vezes escrever esta coisa do sucesso com os dois Cs e com os dois S. Vamos só testar rapidamente isto. Novamente, então, indo aqui à minha consoela, tenho agora aqui gerado o número 3, eu vou já bater aqui o número 3 de instalo, só porque sim, e vá lá, numa tentativa, sou maior, vou restaurar aqui a coisa, volta tudo aqui a zeros, done. E agora o número que foi gerado, neste caso, o novo número que eu vou ter, vai ser aqui neste caso, porque eu agora vou querer aqui este answer, ou seja, o console log deste novo número.
Neste caso ele começa como 8, porque eu estou a fazer console log desde que está aqui em cima. Ok? Então, vamos começar. Número 8. Então, número 7 dá muito abaixo. Número 9 dá muito acima. Número 8, perfeito. Fazer restart. E agora, o número que eu tenho que acertar será o quê? Será aqui o número 8? Espera lá, este guest numbers continua-me aqui com estes números postos. Esqueci-me. Aqui no restart. Então, o guest numbers are é coisa, guest numbers, bebel passa aqui, este passa a vazio. Esqueci-me foi de pegar, na verdade, aqui do meu guest nums span text content. Neste caso eu tinha ali a dizer none, que é o ponto de partida, digamos assim. Ok. Então vamos lá agora aqui a última tentativa. Então começa com o 2, eu vou já aqui o 2 já destalo. Catrapumba. Estou contente da vida, pronto. Agora, o número que me foi gerado é o 8. Se eu vou agora jogar o 2 de há bocado, ele já me vai dizer too low, porque ele está-me aqui agora a considerar o 8, que foi o que foi novamente foi gerado agora pela minha função restart. Se eu vou agora aqui ao 8, sim senhor. E se agora faço restart, agora o número que me vai ser gerado aqui aleatório vai ser o 7. Se eu vou aqui ao 7, trau. Outra vez, agora por acaso está-me a gerar novamente o 7. 7. Trau. Restart. Agora o número que vai ser gerado aqui automático é 1. 1. Ah, isto fazer batota é tão bom. Ganhamos sempre. Ok, então, malta, nós estamos aqui a chegar num ponto muito bom, ou seja, já conseguimos fazer aqui o nosso restart. Eu agora vou aqui começar a retirar aqui alguns comentários, ok? Aqui esta parte posso retirar, isto posso retirar, posso aqui retirar isto, posso retirar, deixar isto mais, aqui o nosso código mais limpinho, ok? Deixar aqui as coisinhas muito mais limpinhas. Buscar aqui o jogo, aqui, pronto. Vamos deixar aqui o nosso script aqui um bocadinho mais limpinho. Aqui, so far so good. Agora, há aqui uma coisa que eu ainda não estou muito contente, ok? Há aqui uma coisa que eu ainda não estou muito contente, que é o seguinte. Se vocês repararem, a nossa função de play é uma javardice do Catan. Isto é uma função enormíssima e muito por causa destes blocos de condição que nós andamos para aqui a fazer. Grande parte por causa disto, na verdade. Ora, então, seguindo uma abordagem mais funcional, o que é que a gente, se calhar, pode pensar? Bem, então dentro da minha função play é a minha função principal aqui do jogo. Porém, ele faz sentido eu considerar o quê? Faz sentido eu considerar que eu posso, digamos, pegar em algumas destas circunstâncias aqui, nomeadamente validação do input, por exemplo. A questão se o utilizador está correto ou então se há sucesso ou se há insucesso na questão do jogar, e delegar em funções, digamos, ajudantes, não é? Aqui um bocadinho a responsabilidade disto. Isto é como se aqui o Play fosse o Pai Natal sozinho a distribuir presentes pelas criancinhas no dia, na noite de 24 para 25, e nós fôssemos aqui criar aqui uns duendezinhos para ajudar aqui um bocado o Pai Natal. Ou seja, isto basicamente, estes exemplos estúpidos, enfim. Estas horas já vão altas hoje. Então, relembrar aqui uma questão. O que pode fazer aqui sentido é eu tentar delegar, digamos, em algumas funções, digamos, estas responsabilidades não têm aqui uma função tão grande, que até depois do ponto de vista de reutilização ou de refaturação ou de qualquer coisa, quer dizer, fica tudo muito mais pesado. Então, o meu restart eu até posso deixá-lo assim como está. Está tranquilo, não me chateia estar a vê-lo tal e qual como ele está. Não me chateia nada, muito sinceramente. Mas aqui o que é que eu poderia fazer aqui, na verdade? Eu poderia, então, se calhar, criar aqui uma ideia que é de validação do input. Se calhar posso começar por aqui. Que tal? Então, vamos fazer aqui, abaixo
vamos fazer aqui umas funçõezinhas de helper, assim, aqui uns helper functions, nomeadamente vamos fazer aqui validação de input, ok, e depois ainda posso criar dois, que é neste caso da lógica do jogo, que é, por exemplo, qualquer coisa do género, se game win, por exemplo, e game lose, por exemplo. Ou seja, e com isto vou mandar fora grande parte destes chips que estão para aqui gerados. Ok? Então o que é que eu posso então o que é que eu posso aqui considerar? Então, ainda aqui esta validação de inputs, malta. Temos aqui uma variável que é o meu validate input, por exemplo, que vai ser igual, e aqui eu quero verificar o que há de haver para aqui um valor que me entra para aqui. Então vamos só pôr aqui o parâmetro, que é só às vezes para a malta, quando está aqui numa fase de ainda perceber como é que isto funciona, não fazer aqui muita confusão. Tradicionalmente a gente até, às vezes por uma questão de termos a utilizar aqui o parâmetro, utilizamos o mesmo nome, às vezes da variável que vamos utilizar posteriormente. Por uma questão de às vezes poder gerar aqui confusão a alguém que esteja ainda a apanhar isto pela primeira vez. Pronto, ou nas primeiras vezes vamos aqui arranjar o parâmetro como se fosse, pronto, é um parâmetro que a gente quer aqui, ok? Só para facilitar aqui, isso é um bocadinho pedagógico nesse aspecto. E eu vou aqui acima e vou literalmente fazer o quê? Vou pegar nestes dois ifs, que basicamente estão aqui a fazer a validação do meu input, e vou meter isto para aqui para dentro. Ora, este userGuess não existe, ou seja, é um valor que eu vou utilizar via parâmetro, ou seja, este userGuess vou trocá-lo, obviamente, aqui por este parâmetro. Está a fazer sentido, não está? Este guessNumbersAre não me chateia porque ele é uma variável que está em escopo global. Aqui eu estou a fazer esta questão do parâmetro, porquê? Porque aquele valor que eu estou a capturar do input inicial é um valor que me está a vir... neste caso é uma variável que está guardada especificamente naquela função play. Por uma questão de escopo de bloco, não sai dali para fora, preciso daí aqui o parâmetro para poder ter aqui um valor de entrada, de certa forma. Ora, então, o que é que eu posso aqui dizer? Então, validate input. Na verdade, este guessNumberAre do you already guessed the number, isto até não faz muito sentido estar dentro deste validate input, na verdade. Até podemos, se calhar, voltar a pô-lo no sítio este. Este, se calhar, até volta para o sítio dele. Porque este já não tem a ver com o input em si, já tem a ver aqui com o número de tentativas. Ou seja, neste caso, o guessNumberAre é o userGuess. Podemos deixar este if aqui. Ok? Então, vamos só aqui no validate verificar esta questão. Ok? Neste caso aqui o meu parâmetro. Right? E sim, basicamente é isto, e fazemos aqui o retorno. Aliás, o return, neste caso aqui, vamos colocar fora do nosso if, na verdade. Por aqui na própria função. É o que me faz aqui mais sentido. E depois, o que é que eu poderia fazer aqui? Se o meu validate... Aliás, até posso fazer uma questão curiosa. Em termos aqui do validate, até posso fazer o seguinte, aqui é uma pequena gracinha. Se o meu validate input passar por estas situações e apitar e der problemas, eu vou dar aqui um return, até posso fazer aqui uma coisa até aqui ao contrário, dou aqui um return true nele. Ou seja, se este validate input der barracada, ele vai ter aqui um valor de verdade. Para quê? Para que quando eu vou aqui acima, isto é um truquezinho fixe que às vezes dá para fazer de forma muito engraçada aqui, que é quando eu agora espeto-lhe aqui também com o if, mas deixo isto muito mais enxuto, que é se diferente, lá está, da verdade, neste caso do validate input, e neste caso o valor que eu vou ter que colocar aqui para dentro do validate input é o userGuess, o que é que eu vou colocar aqui? Faço aqui um return.
Ou seja, isto à partida vai causar aqui a validação do input na mesma. Vamos lá ver. Então, está a zeros. Please enter a valid. Ok. Dá-me aqui um NI. Espera lá. Isto agora está-me aqui a dar aqui uns apitos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou feito tontinho. Estou feito tontinho. Tenho é que meter aqui um return aqui para dentro e está feito. Desculpem lá, estou para aqui a fantasiar já. Vamos lá voltar atrás. Então, guess. Agora 5. E agora 8. Lá está, eu tenho que validar. Ah, ok, já sei. Então aqui por uma questão de fazer mais sentido, tenho que fazer aqui um return true e aqui um... Deixa-me lá ver. Estava a querer aqui armada em chique esperto. Então, para isto funcionar, se calhar vou ter que bater aqui com return false. E se ele não passar nesta validação, tenho que fazer aqui um return true. E depois apanha-me o tal return lá outra vez. Deixa lá aqui confirmar. Então, guess. Valid between 1 e 2. Agora meto aqui um 3. Já me volta a executar aqui o código outra vez. É isto que eu quero. O valor que eu quero acertar é que é o 7. 7. E acertei, sou o maior. Ok. Não. Então, o que é que eu tinha aqui na minha validação de input? Eu faço aqui o retorno de falso, se esta situação se verifica. Se não se verificar, eu faço um return de true. Isto para quê? Para que, caso este validate não se verifique, ele faça-me o retorno. Neste caso, este retorno que eu vou querer fazer aqui deste if, basicamente é um retorno de... é um retorno de true. Se acaba de ser aqui o retorno de true, ele basicamente continua a execução. Basicamente é este o objetivo, ok? Eu sei que do ponto de vista de sintaxe isto como fica tão enxuto, às vezes pode não ficar muito bem perceptível, mas é isto que estamos aqui a pretender criar aqui nesta situação, ok? Já agora aqui verificar se, continuando agora com este processo, se eu escolher o número 5 e voltar a querer escolher aqui o número 5, ele também me dá aqui esta nota em relação a isto, ok? So far so good, boa. Então, até aqui tudo bem. E agora, a última coisa que eu vou aqui fazer é o quê? Vou pegar aqui no meu play e vou converter tudo isto para dentro de uma função. Ou seja, neste caso, aqui o congratulations. Ou seja, eu vou pegar neste else todo que está aqui. Vou pegar neste else todo gigantão e vou aqui à minha função de GameWin, vamos chamar-lhe aqui, por exemplo, vai ser aqui o meu const handle GameWin, ok? Ser igual aqui uma função. Já estão a ver que eu estou aqui a repartir, obviamente não estou aqui a retirar linhas de código ao nosso script, é verdade, mas o que está aqui a acontecer no fim do dia é que eu estou a repartir as coisas de forma a que se eu precisar de remexer nisto, o impacto é menor. Então, aqui no meu GameWin, tenho aqui o meu Está-me aqui a falhar qualquer coisa. Espera, então, if else, else if, e, exato, ficou-me aqui com este bracket aqui a mais. Ok. Ou seja, eu vou ter que chamar esta função depois, é para caso eu ganhe. Então, se calhar posso fazer depois chamar o mesmo a situação para caso eu perca. Ok, então vamos aqui. Caso eu perca, eu vou fazer então aqui um const handle game lose, né? E vamos colocar
Vamos aqui colocar toda a nossa validação, ou seja, este else agora salta para fora. Vamos buscar isto aqui, este if todo grandalhão que está aqui, tudo aqui para dentro, truca. Ok, então aqui no caso do meu game lose, output class list add error, começa por aqui. Na verdade eu não vou precisar deste if aqui. Este if aqui não me está aqui agora a fazer aqui muito sentido. Eu quero no game lose passar por estas validações e olha, exatamente, olha, vou fazer esta validação do if aqui e chamar estas duas funções e dispara-me uma ou dispara a outra. É isso mesmo que eu quero fazer. Ora, exatamente. Deixa ainda aqui a coisa, deixei. Então vou deixar este if aqui vazio agora. E vou agora apagar isto aqui. Olha que... olha a nossa função play. Muito mais enxuta, fogo. Agora, aquilo que eu quero aqui... eu vou retirar então aqui este if daqui para fora. Então, vou fazer aqui a minha validação, que é se o meu input... o que é que vai aqui acontecer? Se o meu input for menor que a resposta, se se é coisa, então quer isto. Bem, estes dois ifs eu na verdade até posso fazer aqui uma coisa gira. Eu posso refaturar, já que estamos aqui num processo de refaturação, o que é que eu ainda posso fazer aqui? Podia fazer aqui um ternário para papar linhas de código. Verdade seja dita, não? Mas quer dizer, aqui na verdade... podia fazer aqui um else talvez. Bem, deixa estar assim. Não vamos agora estar aqui a... não vamos estar aqui a inventar muito, não. Mas lá está. Cada vez que eu perco, eu, de certa forma vou ter que estar a refazer este pormenor aqui do guess, deste input, não é? Ou seja, uma das coisas que eu posso sempre considerar... em vez de estar a repetir isto várias vezes, eu posso só considerar aqui no fim, já que passam por estes três, esta situação se verifica, porque é que eu estou a repetir isto tanta vez? Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Certo. Agora, lá está, por isso é que às vezes temos, uma coisa é fazer o script, outra coisa é fazer a refaturação final e pensarmos nisto. Agora, o que é que eu agora ainda posso considerar aqui? Eu posso, tanto com este if e com este if, posso ainda refaturar, podia fazer aqui um ternário. Que é que eu até podia fazer aqui uma brincadeira gira. Podia dizer assim, por exemplo, imaginem. Se o user guess for menor que o meu answer, pergunta. A situação que se vai verificar vai ser esta, a primeira. Ou então, caso esta situação não se verifique, qual será a outra alternativa neste caso? Será maior, ou seja, então será esta situação, por exemplo. E estes dois ifs neste cenário saltam daqui para fora. Muito mais enxuto. Este if mantém, porque é importante estar aqui. Este value também está aqui. E o meu handle game lose também fica mais enxuto. Ora, seguindo esta ideia, eu até posso fazer uma coisa parecida aqui em cima. Fazer uma coisa aqui inline, aqui no meu play, tudo muito pipi. Eu posso fazer aqui a questão de... eu pego aqui, neste caso, e vou dizer, se o user guess for diferente do meu answer, então, se for diferente, eu quero que haja aqui um handle game lose, ou então eu quero chamar a função handle game win, que me vai executar todo aquele código. Só que uma questão, no meu handle game lose, deixa-me lá cá ver aqui uma coisa. Pois eu estou aqui a tentar validar este user guess, que não existe aqui.
este limite numbers, este coisa, está tudo bem, está tudo em escopo global, mas este user guess, este valor do input nunca passa por aqui. Então vamos fazer aqui um parâmetrozinho fofo aqui de brincar. Param. Ok. E agora aqui em cima vamos colocar qual é o valor que queremos de dar aqui entrada, de certa forma, não é? É precisamente o valor que vai ficar capturado na variável userGuess, para ele fazer depois aquela validação. Ok, vamos ver aqui o nosso script final aqui. E depois lá está, consoante uma situação ou outra, limpamos então aqui os nossos... Ok, então vamos aqui ver. Então, número 2. O número 2 não, porque o número 2 já para ganhar. Então, número 1 está muito low. Número 3 está muito high. Número 2, trufa. Congratulations, você ganhou, você é o maior do mundo. Restart. E é isso. Malta, tivemos aqui ainda facilmente quase... Vamos acabar aqui o vídeo quase a chegar quase aos minutos e 50. 1h50. Bem, mas olha, foi muito divertido, estamos a fazer isto juntos. O que está aqui de engraçado, que nós temos de ter em linha de consideração é sempre, lá está, partir sempre do maior da situação, de macro para micro, ou seja, no fim do dia, começar sempre pelas nossas, quais são os pontos de entrada, que tipo de funcionalidade é que eu pretendo, em termos principais, não é? E porventura que event listeners é que eu preciso. Nós detectámos que tínhamos 2 botões, detectámos que tínhamos 2 funcionalidades principais, que era jogar o jogo e era fazer o restart, verificámos qual eram as variáveis de ponto de entrada. Obviamente não dá às vezes numa fase inicial para calcular logo todas aquelas variáveis que vamos precisar, principalmente aqui estas que possam servir, digamos assim, de transporte de valor, às vezes para ir sendo alterado em diferentes momentos do nosso script, por exemplo, às vezes vão surgindo. Mas aquelas principais, obviamente, convém ter logo aqui registadas, naturalmente. Depois, verificámos dentro do nosso jogar o jogo, começámos a verificar os vários passos que tínhamos que dar para que isto fizesse sentido. Ou seja, detectámos que precisamos fazer algo para jogar o jogo, neste caso, através daquele botão do guess. Depois partimos em diferentes partes o problema que tínhamos. Estão a ver aqui um bocadinho o mindset que nós temos que criar para ir melhorando a nossa lógica de programação. Tem muito a ver com esta abordagem aos problemas. Okay? Para além do conforto que vamos ganhando aqui ao longo do tempo com o JavaScript, em termos da linguagem, do que é que pode fazer, do que é que não pode fazer e como é que podemos fazer, a forma como interagimos com os datatipos, a forma como interagimos às vezes com alterações de datatipos, a forma como podemos manipular o DOM, enfim... Todo esse conjunto de questões que são, enfim, faz parte também aqui um bocadinho dos nossos fundamentos, não é? Da linguagem. Obviamente depois também se vai aqui entrecruzar com esta questão de pensar o exercício, de como podermos, de certa forma, pensar. E relembrar que isto, no fim do dia, estamos aqui a fazer uma brincadeira, mas o objetivo é que, pegando neste mindset, nesta abordagem de pensar as coisas, possamos transportar isto para um cenário mais real, em que realmente, em vez de olharmos para aquilo e ficarmos assim um bocadinho a olhar, tipo, e agora, como é que eu começo isto e como é que eu acabo? Ou seja, poder começar a partir o problema em pedaços e, a partir daí, começar a dar passo após passo até chegar ao resultado final. E não ficar com aquela sensação que ficamos ali, de repente, completamente quebrados e ficamos ali, cabeça vazia, a olhar para as coisas. Okay? Há que arranjar sempre estas estratégias e estas estratégias passam muito por isto, saber como é que vamos poder dar passo a passo, ok? E este é o mindset principal desta nossa série de 30 dias, 30 exercícios. Acima de tudo é realmente trabalharmos um pouco isto. Bom, vamos nos despedir por hoje, pessoal. Vemos então aqui uma próxima, como sempre. Estamos juntos.